aquela morte que você jamais imaginaria que ia acontecer? Quando o personagem parecia ser o protagonista, o invencível ou o favorito, e de repente, pá, ele morre do nada, do jeito mais brutal ou inesperado possível. Pois é, o terror adora brincar com as nossas expectativas, e quando menos esperamos, ele tira da jogada justamente quem a gente achava que ia durar até o final, ou quem nós pensávamos que faleceria de uma outra forma. E no vídeo de hoje vamos relembrar aquelas mortes que pegaram a gente de surpresa, deixaram o público em choque e mudaram completamente o rumo da história. Preparo psicológico porque essas daqui ninguém viu chegando. Quando falamos de filmes com teor religioso, geralmente o caminho é o mesmo. O sobrenatural existe, ou o mal se manifesta e o bem normalmente vence. Mas Herege faz o oposto. Ele não tenta provar que o demônio existe. Ele quer saber se a fé existe, se a espiritualidade é real ou é apenas um reflexo de quem carrega. Mais do que um terror sobrenatural, o filme é meio que uma crítica e uma busca sobre a verdadeira face de certas crenças e a forma como alguns religiosos agem, julgam e lidam com o outro. A trama acompanha Paxton e a Barb, duas jovens missionárias determinadas a espalhar a sua fé. Mas em cada porta que batem recebem apenas recusa, olhares desconfiados e rejeição, até que conhece o Sr. Reed, um homem educado, receptivo e aparentemente aberto à conversão. Só que a boa impressão não dura muito. O que começa com uma conversa respeitosa sobre religião logo vira um jogo psicológico e perturbador. Reed começa a questionar profundamente a fé das garotas, usando alegoria, provocações e até milagres duvidosos. O clima de diálogo vira uma tortura passivo-agressiva, manipuladora e cheia de ambiguidades. E é aí que o filme se destaca. Enquanto a Paxton é firme, confronta o Reed, responde, desafia, a Barnes é mais retraída, submissa, quase em estado de choque. A dinâmica entre eles cria uma tensão o tempo todo. Tudo parece caminhar para um embate direto entre a Paxton e o Reed. E é por isso que o choque vem com força. Durante uma das discussões mais tensas, a Paxton arma um plano para atacar o Reed e fugir. Mas no momento do ataque, ele simplesmente corta o pescoço da garota. A Paxton, ferida, começa a sangrar no chão, entra em colapso e falece ali mesmo. Sim, a personagem que o filme constrói como uma forte não sobrevive. Ela sempre reagia, enfrentava, pensava em como escapar, é retirada do jogo de uma forma brutal e repentina. A Barnes, deixada para trás, agora se torna o foco e o verdadeiro embate psicológico começa agora. E essa virada de fato deixa o público em choque, não só pela morte repentina, mas porque rompe completamente as nossas expectativas do que a gente estava esperando, do filme. É nesse momento que o Herege mostra o seu real propósito. Não falar sobre o poder da fé, mas sobre o poder de manipular quem acredita. Após os acontecimentos do segundo filme, Terrifier 3 inicia com Sienna Shaw finalmente voltando para casa dos tios, que nunca foram citados antes, mas são tios dela, tentando retornar a uma vida mais normal depois do massacre de Miles County. Se você não lembra dessa história, tem vídeo aqui no canal contando a história do palhaço Art nos 3 filmes da franquia. Claro que o pesadelo não acaba e Art, o palhaço assassino, está de volta para atormentar a sua vida e eliminar qualquer um que cruzar o seu caminho. E entre as pessoas que cruzam o caminho do Art está o Jonathan, um dos protagonistas do filme anterior, irmão da Sienna e sobrevivente daquele massacre brutal. O Jonathan agora está mais distante da irmã, tentando levar sua vida na faculdade, e só se aproxima um pouco mais quando a Sienna revela que o Art voltou. Mas nem mesmo tempo para um confronto direto eles têm, porque o palhaço já vai atrás deles com toda a sua brutalidade. Ele prende a Sienna porque tem planos muito maiores para ela. Enquanto isso, em uma das cenas mais macabras, após eliminar a sua tia, o Art aparece com uma gaiola cheia de ratos. E ao retirar o pano que a cobria, revela o crânio humano, uma marca registrada para suas vítimas. E é aí que vem o maior choque. O Art coloca no crânio um par de óculos que pertenciam ao Jonathan, que havia sumido algumas cenas antes do filme. Ele não tinha sido sequestrado, tá? Ele só tinha desaparecido mesmo. O que isso significa? Que o Jonathan, personagem que tinha uma presença importante no segundo filme, quer dizer, presença importante, acho um pouco de exagero. Ele tava lá, Ele era para ser um protagonista. Morreu fora de cena, de uma forma cruel, sem preparação para o público. Essa morte, embora não esteja mostrada diretamente, tem um impacto porque
É uma quebra de expectativa, né, sobre o seu protagonismo. Se bem que eu acho que ninguém tava esperando muita coisa, mas é uma quebra de expectativa. Eu confesso que pessoalmente não era muito fã do Jonathan, achava ele meio chato, mas não dá pra negar a forma como o filme tratou a sua ausência e a sua morte foi surpreendentemente imprevisível e sem dúvida uma morte até bem chocante para a franquia. A franquia O Exorcista sempre explorou a clássica batalha entre fé e possessão, mas em O Exorcista, o Devoto de 2023, a proposta vai um pouquinho além. O filme questiona o que acontece quando a fé vacila, quando ninguém mais acredita, nem mesmo os que deveriam ser os guardiões dela. Nossa, eu falei como se esse filme fizesse tudo isso mesmo, calma também. A história gira em torno da Angela e da Catherine, duas garotas que desaparecem misteriosamente por 3 dias. Quando são encontradas, algo está terrivelmente errado. Elas voltam diferentes, frias, assustadoras. Dizem coisas que não deveriam saber. E tudo à volta delas começa a se corromper. É aí que entra o Victor, o pai da Anja, que já perdeu a esposa no passado e agora está correndo o risco de perder a filha também. O pouco que lhe resta. Mesmo sem fé, ele é empurrado para esse confronto, para algo que parece estar além do mundo físico. Esperado, o Victor recorre a diferentes líderes religiosos de diversas tradições. Tem um sacerdote voodoo, um pastor cristão, uma enfermeira católica, cada um trazendo seus próprios rituais, crenças e formas de lidar com o mal. O filme, aliás, deixa claro, o exorcismo é mais antigo que o catolicismo e diferentes culturas têm seus próprios meios de enfrentá-lo. Mas, ainda assim, o padre católico é representado como um trunfo, o especialista, que se entrar em ação, o jogo vira. O problema, a igreja não autoriza o exorcismo. E ele fica meio que de fora, dividido entre obedecer às ordens ou salvar vida. E enquanto isso, o ritual começa do jeito que dá. Os outros líderes religiosos fazem o possível, orações, pregações, objetos sagrados, rituais diversos. É uma cena de até alguma tensão, com todos lutando contra algo invisível. Até que em um momento crucial, o padre toma coragem. Entra na casa com seu terço em mão, a fé no peito e o olhar até determinado. O policial prende a respiração e agora vai. Mas aí, em questão de segundos, ele tem o pescoço torcido por forças demoníacas e morre ali mesmo, sem sequer completar uma oração. A cena é chocante, até meio cômica, não só pela violência, né? Não sei, mas porque o filme construiu esse homem como um herói silencioso. Tudo indicava que ele era a carta final, o grande momento de virada. E então ele cai, rápido, silencioso, quase sem reação, e você assistindo só consegue pensar, ué, mas não era ele que era o escolhido? Simplesmente o filme metendo louco, só pra no final, o que era pra salvar, morrer em segundos. Vilões em filmes de horror normalmente têm um rosto, né? Mesmo que eles tenham máscaras. E é assim que eles viram grandes ícones. Jason, Freddy, Ghostface. Mas alguns filmes conseguem fazer diferente e causar o mesmo terror com um vilão que a gente nem consegue ver. E esse é o caso de Premonição. Nesse filme nós acompanhamos um grupo de estudantes prestes a embarcar em um voo para a França. Até que Alex, um dos alunos, tem uma visão assustadora. Ele vê o avião explodindo no ar, matando todos a bordo. Desesperado então, depois de retornar dessa visão, ele causa uma confusão e é expulso da aeronave junto com alguns colegas. E minutos depois o avião realmente explode. Eles escaparam da morte. Ou pelo menos é o que eles pensavam. E a partir daí começa o verdadeiro pesadelo. Porque a morte, com M maiúsculo, não gosta de ser enganada. Ela volta silenciosa, invisível, pegando os sobreviventes um por um, na mesma ordem que morreriam no acidente. E é aí que temos uma das mortes mais rápidas, chocantes e memoráveis de toda a franquia. Em um momento que já se foi uma pessoa da lista da morte, Alex está em uma cafeteria tentando explicar a teoria para outra personagem. É quando Carter e a sua namorada Terry avistam o Alex, mas eles já tinham tido ali uma rixa, os dois, e ele decide então descer do carro e confrontar o Alex. A Terry, a sua namorada, o segue tentando impedir o pior. E já cansada de discussão, diz que eles precisam seguir a vida, deixar tudo quieto, viver. Eles sobreviveram, não deveriam passar aquele tempo todo só brigando por nada. Ela vai falando e dando pra trás, vai falando e dando pra trás, até que passa um ônibus e leva a Terry numa rajada inesperada. Até pro ônibus, nem o ônibus esperava essa. Todos ficam com a mesma cara que a gente nessa cena quando assiste pela primeira vez. A cena é tão inesperada que o público trava junto
com os personagens. Um segundo e ela tá ali discutindo e no outro só sobra sangue no asfalto. Se tem uma coisa que o terror slasher ama fazer é te dar esperança. Colocar dois personagens juntos, criar uma conexão, um clima de parceria, aquela sensação de opa, esses vão longe. E aí quando você começa a torcer, bam, vem a morte brutal que arranca o coração do espectador. Arranca o chão, né? Enfim, em Pânico na Floresta 2, essa regra não é só quebrada, é jogada na lama da floresta e partida ao meio com um machado. A trama se passa alguns anos após os eventos do primeiro filme e gira em torno de um reality show de sobrevivência, que por algum motivo nada sensato, será filmado justamente nas florestas onde os assassinatos originais aconteceram. Sim, alguém achou que era legal transformar massacre em entretenimento. Ok que eles não tinham essa informação, mas várias pessoas desapareceram naquela área, vamos pensar um pouco, né? Vários participantes são levados para um local remoto, cercado de câmeras, barracas e desafios físicos. Mas o que ninguém esperava era que os temidos canibais deformados ainda estariam por lá, vivos, escondidos e mais famintos do que nunca. Logo no início do filme nós somos apresentados a Mara, uma das participantes do reality. Ela é a clássica garota sensata, calma, centrada, solidária, daquele tipo que o público já olha e pensa, essa é que vai sobreviver, né? Ela forma uma dupla com a Kira, e as duas se afastam do grupo para procurar suprimentos pela floresta. Em meio à busca, ela encontra uma cabana isolada e se escondem ao perceber figuras estranhas se aproximando. Essas figuras, claro que são os canibais. E o detalhe perturbador: uma das criaturas está em trabalho parto. Sim, a cena é bem grotesca. A floresta ganha um novo nível de bizarrice quando você vê um canibal deformado ajudando o outro a dar à luz. Quando as garotas são finalmente percebidas, tentam fugir desesperadas, correm pela mata sem olhar para trás. O coração tá disparado e então acontece. A Mara é simplesmente atingida por um machado voador direto na cabeça. Sem aviso, sem trilha crescente, chance de reação, ela sempre cai, morta ali mesmo. E o impacto não vem só da violência não, tá? Porque o machado é bem PNG, bem ruim mesmo. Mas é do que ela representava, né? A Mara era aquela pessoa que até o momento era a provável Final Girl. A sobrevivente. Aquela que enfrentaria os monstros até o último suspiro. Mas ela não chega nem na metade do filme. Ela é a primeira a morrer. E é isso que torna Pânico na Floresta 2 um filme, né? Não vamos falar, um filme brutal. É um filme. Ele não deixa ninguém confortável, tudo bem, nenhum público. Nessa floresta, até a garota pintada pra sobreviver até o final pode morrer primeiro. Mas e aí, pessoal, qual dessas vocês acham mais imprevisível? Deixem aqui nos comentários. E claro, comentem outras mortes pra uma possível parte 2, se vocês curtirem esse vídeo, tá certo? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!